Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, desde já, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu te desejo um grande final de semana, repleto de realizações. Amanhã tem um jogo do Flamengo, sábado, 21 horas contra o Internacional, jogo difícil lá no Beira-Rio, onde nós, rubro-negros, vamos torcer muito pelo Dorival. Não sei se ele vai estrear amanhã no comando do Flamengo, mas obviamente vamos torcer muito para que o companheiro Dorival Júnior consiga nos conduzir a uma trajetória de mais regularidade vitoriosa. E você aí, companheiro anti-rubro-negro, que está sempre aqui no canal, tome vergonha, vai torcer para que nós percamos. Essa a condição existencial aqui, que é de muita democracia. Companheiro rubro-negro, hoje quero lembrar a você, sexta-feira não vai ter live na parte da noite, fiz uma live muito importante na parte da tarde, que independente das brincadeiras já costumeiras aqui no canal, independente do nosso modus operandi, eu diria a vocês, bastante diversificado em torno das mensagens que vocês produzem, nós debatemos com muito conteúdo toda a transformação pela qual o Flamengo está passando, a saída do Paulo Souza para a entrada do Dorival. De fato, o Dorival Júnior não era o treinador que nós queríamos o Mister, aliás, desde dezembro, mas o Dorival realmente na atual conjuntura, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, de fato, no meu entendimento, seria a melhor opção dos que estariam mais acessíveis ao Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo foi lá, fez um convite ao Dorival, o Dorival corajoso, aceitou, sabe muito bem que vai enfrentar muita pressão, aceitou tentar conduzir o Flamengo a uma trajetória de vitórias. Mas isso já é passado. É verdade, o Paulo Souza é passado, mas o Marcos Braz e o Landim não configuram um passado, ao contrário, são muito presentes e podem exatamente contribuir, eu não tenho nenhuma dúvida disso, com a mesma incompetência, com a mesma omissão, para poder dificultar o trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, e não é isso que nós queremos. Então, o ideal teria sido que toda a comissão técnica saísse, é verdade. Como eu disse a vocês na live, o Paulo Souza com ideias, com um ideário, eu diria, de vanguarda, uma metodologia importante, inclusive de treinamentos, mas não conseguiu tornar pragmática e vencedora a ideologia dele, teve que sair, é verdade. Mas, não obstante, ele enfrentou inúmeros problemas nessa condução, algo que eu já havia previsto, você se recorda, você sempre dizer isso, eu fiz uma carta vídeo para ele explicando tudo aquilo que ele iria passar no comando técnico do Flamengo, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, é passado, mas o Marcos Braz é presente. Isso não pode acontecer. Hoje, fazendo ali um resumo de toda a literatura sobre o Flamengo, e é muito farta, o Flamengo sempre gera muita notícia, ainda mais quando passa por uma fase vulcânica como essa que nós vivemos hoje, fazendo esse resumo na literatura. Encontrei ali, novamente no Coluna do Fla, uma reportagem que me causou surpresa por ter sido revelada, não pelo Coluna do Fla, mas porque, na verdade, começam a reverberar as nossas suspeitas de uma relação perniciosa entre os gestores do Flamengo e os empresários. Eu diria perniciosa no sentido de conturbar o trabalho. Não quero aqui, em hipótese alguma, promover qualquer ilação que haja uma conduta pela via subreptícia dos gestores do Flamengo. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que realmente os empresários atrapalham muito, inclusive nas indicações, porque já vieram jogadores, no meu entendimento, por exemplo, como o Belga, que apenas entregaram a nossa glória. Inúmeros deles, inclusive, eu diria, treinadores também, como foi o próprio caso do Paulo Souza. Então, meus amigos, a minha surpresa não é com o que foi revelado, mas sim por ter sido revelado. Então tá aqui, ó. Influência de empresários no Flamengo incomodava o Paulo Souza. É o seguinte, o Coluna do Fla hoje fez uma série de reportagens sobre exatamente as dificuldades que o Paulo Souza
vivia no Flamengo. Se você for olhar lá atrás a minha carta vídeo, você vai ver que eu havia dito isso. Lá atrás, no início de janeiro, eu fiz essa carta vídeo para ele, dizia até que chegou aos olhos dele, por via da filha dele. Muitos companheiros enviaram para a filha dele, a filha respondia dizendo que ia entregar. Não sei se ele se interessou em entender aquilo como importante ou se ele assistiu, mas de fato deveria ter assistido, porque foi exatamente o que ele passou no comando do Flamengo. E eu ali falei exatamente nos problemas que ele ia ter também com os empresários, com indicativos de jogadores, ou seja, que ele teria que goela abaixo suportar determinados jogadores que têm empresários muito fortes e aceitar também no elenco muitos que de fato queriam ingressar. A relação do Paulo Souza com o Marcos Braz e o Bruno Spindel começou a azedar justamente porque o Marcos Braz apresentava ali algumas sugestões de jogadores dentro do Flamengo que ele, Paulo Souza, não concordava. E nessas reportagens, por exemplo, tem ali a do Marinho, quando ele não queria o Marinho. Todo mundo sabia disso, ele não queria o Marinho. E ele queria continuar com o Michael, que era o melhor jogador do time. Você imagina só, companheiro rubro-negro, você chega ali para ser o treinador de uma equipe, você faz uma análise dos últimos 20 jogos, você entende de maneira límpida, inquestionável, que o melhor jogador do time vai sair, que era o Michael, porque ele foi o melhor do ano passado, principalmente no segundo semestre até o final. Então você se depara com a notícia que ele vai sair, o que você tem que dizer para o teu dirigente? Eu gostaria que ele ficasse. Aí disseram para ele, olha, fica tranquilo aí, Paulo, porque eu vou contratar o Cebolinha para você. O Cebolinha não veio, veio o Marinho. E o Marinho, nós sabemos, meus amigos, eu já havia feito essa previsão, tomara que o Dorival faça com que o companheiro jogue novamente, mas o Marinho tinha feito uma péssima temporada em 2021, em 2020 o Santos jogava para ele, Marinho que figurou em várias equipes do Brasil, para mim nunca foi um jogador tão importante, e muito menos à altura do Michael, que fez no ano de 2021 uma excelente apresentação. Mas o torcedor rubro-negro agora, alguns, aliás muitos, pensa no financeiro também. Eu acho que tem que pensar, foram patamares importantes galgados pelas últimas gestões do Flamengo, nos estabilizaram financeiramente, tem que pensar, é verdade, mas não pode fazer uma conta igual a que fez com o Gerson. Caramba, tanto dinheiro, vende logo, vem o Belga aí, tem o João Gomes no elenco, tem também ali o Thiago Maia para poder substituir. Nenhum desses, obviamente, numa análise superficial, iriam substituir o Gerson. E muito menos o Marinho, meu amigo, com o Michael. Então, dentre essas reportagens está esse fato aí contado pelo Coluna do Flamengo, que eu sempre indico em outra reportagem. Mas é isso aqui, ó, a influência de empresário no Flamengo incomodava o Paulo Souza. Olha aqui, ó, Paulo Souza não conseguiu colocar em prática os planos que o Flamengo tinha no início da temporada. Contratado para reformular a forma de jogo, e o elenco português encarou alguns desafios que o testaram como gestor de grupo. Conflitos internos com jogadores, parte da diretoria também construíram a passagem do português na Gávea como um inferno. Além disso, a influência de alguns empresários, olha isso, meus amigos, olha isso. Além disso, a influência de alguns empresários na rotina do time foi outro fator preponderante que incomodaram o mister. Preste atenção. Além disso, a influência de alguns empresários na rotina do time foi outro fator preponderante que incomodava. De colocar aqui o mister, mas eu não vou chamá-lo de mister, vou chamá-lo de Paulo Souza. De acordo com a reportagem do All Sport, Paulo Souza não gostava da influência que alguns empresários tinham no dia a dia do Flamengo. Caramba, o empresário ele não indica apenas. O empresário influencia no dia a dia do Flamengo. O que faz o Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo? O que faz o Bruno Spindel? Me diga o que faz o Landim, que não vai ali blindar o treinador dessas influências e os jogadores também. Olha isso, o treinador português inclusive sentia que o planejamento da rotina precisa de um certo crivo desses agentes para ser aprovado. Ou seja, você quer planejar a rotina de treinamento, isso é um assinte. Isso é inacreditável, isso é o cúmulo da leniência, da omissão. Isso, meus amigos, vocês me desculpem, mas é uma excrescência, é uma aberração, isso é uma vergonha. Olha isso aqui. Não é possível você aí, apoiador do Landinho, não é possível você apoiador do Marcos Braz, que você entenda, caramba, que o Flamengo está abaixo disso. Olha aqui, ó.
O treinador português, inclusive, sentia que o planejamento da rotina precisa de um certo crivo desses agentes para ser aprovado. Dessa forma, sem ter respaldo para barrar as presenças dessas pessoas, o europeu demonstrava insatisfação nos bastidores. Com isso acontecia? Acontecia nada. Não acontecia nada. Paulo Sousa não conseguiu suportar a pressão criada acerca do resultado e teve a demissão oficializada na noite de quinta-feira. Mesmo sabendo que seria desligado do clube, o técnico comandou o treino programado no período da tarde, foi profissional, se despediu de todo mundo, fez um discurso, foi aplaudido no discurso, o Diego pediu a palavra, fez outro discurso, e dentre essas reportagens que estão sendo veiculadas, tem uma que ventila também, e eu acho que isso é muito apropriado, que os próprios jogadores estão insatisfeitos com o Marcos Braz, com a forma como o Flamengo tratou essa questão. Ou seja, o jogador vinha receber uma orientação do Paulo Sousa e já sabia que ele estava demitido. Aliás, o Paulo Sousa já está demitido há um tempão. Estavam esperando o mister se empregar. E quando se empregou lá no Fenerbahçe, tomaram a decisão. Porque eu vou te contar uma coisa, rubro-negro, se o mister não tivesse sido contratado pelo Fenerbahçe, o Flamengo ia ficar com o Paulo Sousa ad eterno, até o mister ingressar em outro clube. Então, entenda que absurdo é esse. Muita gente diz assim, Fernando, você faz campanha contra. Caramba, eu não posso fazer campanha contra se, na verdade, o Flamengo está acima disso tudo. Eu não posso deixar uma coisa dessas passar, porque não dá para você passar pano para uma coisa dessas. Ou seja, o cara queria planejar a logística de treinamentos, mas os agentes tinham que conceder um crivo para aquilo. Agentes, os empresários, cadê o Landim, cadê o Braz? Os caras permitem tudo ali no Flamengo. Isso é uma grande vergonha. Sabe o que vai acontecer? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? O moral dessa história toda é o seguinte: se fizer isso com o Dorival, o Flamengo vai para onde? Então é aquilo que eu te falo. Entra um técnico, sai o outro, entra outro de novo. É sempre assim, 25 milhões de multa, prejuízo financeiro, prejuízo moral para o torcedor rubro-negro, prejuízo institucional, venda de jogadores para poder cobrir a falta de geração de receita necessária porque não ganhou o título. Flamengo corre um risco danado, 1 ponto da zona, demite o Paulo Sousa. É a solução? Solução é a saída do Braz, no mínimo. Saída é a solução do Landim, porque ele é um omisso. E ninguém vai me demover dessa ideia. Hoje não tem live, mas amanhã tem, sábado, pré e pós-jogo. Saudações rubro-negras, espero que você tenha me entendido. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, porque, meus amigos, é democrático aqui o canal Fernando GRN, mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu tenho razão. É o cúmulo, é o fim da picada. Fora Braz, para bem do Flamengo, fora Landim. Saudações rubro-negras, meus amigos, até amanhã.